Olá pessoal, boa noite. Começar uma live sobre o Krav Maga, né? A gente vai falar um pouco sobre a história do Krav Maga e vamos conversar com o mestre Igor Salema, né? Faixa preta, segundo Dan, ele que é presidente da Escola Universal de Krav Maga. Já irei chamá-lo aqui para a gente já dar início à nossa live especial sobre o Krav Maga. Boa noite, Floresto. Boa noite a todos que estão assistindo a live. É um prazer participar, uma grande honra para mim. Muito obrigado pelo convite, meu amigo, e espero que eu possa atender aí as expectativas e será uma grande alegria para mim a gente bater esse papo e eu estou muito feliz com o convite. Muito obrigado. Gostaria que você falasse, né, um pouco a história do Krav Maga, a origem, enfim, e falasse um pouco também sobre essa parte filosófica, o objetivo do Krav Maga e também a história, um pouco da história do fundador do Krav Maga. Tá. Bom, não dá para falar de Krav Maga sem falar do IME, que é o criador, e não dá para falar do IME sem falar do Krav Maga. Então, eu vou fazer uma junção de como o Krav Maga nasceu a partir de uma ideia do criador do IME Lichtenfeld. O IME, ele, como eu falei lá atrás, ele nasceu em 1910 em Budapeste, né, no Império Austro-Húngaro. Criança ainda, ele se mudou para Bratislava. E lá ele fez boxe inglês, lá ele fez jiu-jitsu japonês, lá ele fez greco-romana, e lá ele fez também, além de lutas, ele fez balé circense, circo. E aí ele foi se tornando um atleta muito experiente e foi fisiculturista também. Ele já na fase adulta, mas ainda jovem, começou a estourar guerras, né, por conta do nazismo. Então ele entrou numa embarcação para fugir da Bratislava, para fugir daquela loucura que estava, sem saber para onde ia. E foi parar em Israel, né? Mas ele saiu de uma guerra e foi parar em outra. Quando ele chegou em Israel, já diante do nazismo pegando fogo, ele entrou para o exército. Ele conseguiu entrar para o exército. Em épocas de guerra, o exército aceita gente de tudo quanto é canto. Ele entrou para o exército e ele passou para os militares, para os colegas e oficiais acima dele e soldados abaixo dele, tudo que ele sabia, né, de lutas, estratégia de guerra, toda a vivência que ele tinha de combate, e por aí vai, porque é importante dizer uma coisa. Antes dele fugir da Bratislava, ele se juntou a grupos justiceiros, né, na Bratislava e tentou, de alguma forma, ajudar as pessoas. Mas não dava mais, então ele precisou fugir. Mas nessa ele conseguiu uma experiência também de estratégia de guerra, digamos assim. E aí no exército em Israel ele passou tudo isso, né, para os companheiros dele. Mas quando ele se aposentou, aí ele resolveu realizar o grande sonho de vida dele, que era criar uma arte marcial. E aí ele resolveu presentear aquele povo de Israel, que era um povo sofrido na época, precisava de uma defesa. Então ele passou tudo que ele sabia para o papel, foi e criou o Krav Maga. Isso, em 1957, ele começou a criar. Terminou em 67. Ele também teve a ajuda do tio dele, que era médico, que deu para ele livros de anatomia humana, que ele se aprofundou nos estudos. Então ele criou uma arte marcial inspirada em várias outras. Ele juntou, né, conhecimentos que ele tinha de outras artes marciais. Ele pegou o conhecimento que ele adquiriu em anatomia humana, movimentação corporal do balé circense, juntou tudo e fez o Krav Maga. E em 77, ele formou o primeiro grupo de faixas pretas, os 10 primeiros faixas pretas do Krav Maga, que saíram pelo mundo com a missão de difundir o Krav Maga, e foi uma missão muito bem sucedida. E graças a Deus temos aí o Krav Maga hoje em dia espalhado pelo mundo. Tudo começou com um visionário que foi o IME, e ele encontrou as pessoas certas que confiaram na ideia dele e tem aí o Krav Maga. Qual que foi o início da sua, o que chamou a atenção a você, em você, para você buscar o Krav Maga, né? A primeira lembrança que você tem, enfim. Eu comecei o Krav Maga em 15 de agosto de 1998, quando eu, buscando com o meu pai uma arte para que eu pudesse me defender, né? Eu não queria competir, eu não queria ganhar medalha, eu não queria nada disso. Só queria ser capaz de me defender.
Meu pai, nessa época, não tinha internet, né? Não tinha as facilidades que tem hoje, buscando em jornal, revista, conversando com amigos e tudo. Passado um tempo, passamos em frente a uma academia que tinha uma placa Krav Maga, a defesa pessoal de Israel. E aí eu entrei com meu pai, eu tinha 12 anos na época. Eu, para quem não estava acompanhando aí, eu tenho 1,60 m, até me chamaram aí de lembrancinha, falaram que não é nem um presente, é uma lembrancinha. Então, assim, eu queria me defender do grandão, do fortão, do valentão, e o instrutor da época falou que eu precisava ouvir. Krav Maga, você não precisa de força, de altura, de nada disso. Krav Maga, você vai nos pontos vitais do agressor, você utiliza a força do agressor a seu favor. Então, obviamente, não tem necessidade de estrutura física nem nada disso. Então, isso me chamou muito a atenção. Então, eu comecei em 15 de agosto de 98 e nunca mais parei. Segui treinando, passei por várias instituições e hoje eu tenho a minha própria instituição, a Escola Universal de Krav Maga. E eu, hoje em dia, além de aulas regulares, eu formo instrutores também que me representam. E o Krav Maga, assim, ele é... Eu respiro o Krav Maga. Eu não pratico o Krav Maga, eu vivo o Krav Maga. O Krav Maga, ele é a minha filosofia de vida. Eu acordo... desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, eu ajo como um praticante de Krav Maga na sua essência. A minha esposa até brinca, dizendo que ela não faz Krav Maga porque ela não quer ter essa neura que eu tenho, essa coisa de estar o tempo todo atento, o tempo todo ligado, o tempo todo preocupado com a proteção pessoal, com a proteção de terceiros. Então, ela deixa isso para mim. Ela fala, eu quero que você tenha essa preocupação, não eu. Então, ela fica... ela brinca com isso. Ela fala, você é ligado 24 horas, assim, enquanto enquanto eu pratico o Krav Maga, eu tenho essa coisa dentro de mim que é atenção máxima para todas as direções o tempo todo. É a Dani Cunha, sua esposa? É isso aí. Daniela Cunha. Ela escreveu aí, meu ninja me protege, ela escreveu aí. Sempre, sempre. Beijo, amor. Te amo. Mestre, vou fazer uma pergunta específica daqui a pouco sobre os diferenciais da sua escola, enfim, para você poder falar exatamente, né, o que o pessoal vai achar de diferente, né, os diferenciais que você tem aí para oferecer para o pessoal que quer buscar o conhecimento do Krav Maga. Mas antes, como é uma live, muita gente não conhece a história do Krav Maga, enfim, fala um pouco sobre a graduação. Como é que funciona a graduação dentro do Krav Maga? O IME, né, o criador do Krav Maga, ele criou um sistema de faixas. Porque o que acontece? Tem uma coisa importante frisar. Ele já sabia, né, ele era um visionário, o criador do Krav Maga. Então, ele já imaginava que a coisa ia ganhar um mundo, e principalmente o Ocidente. O Krav Maga caiu nas graças do Ocidente, né? Foi criado em Israel, mas caiu nas graças do Ocidente e da Europa. Então, tem uma coisa interessante, o pessoal que é das outras artes marciais, que está aí acompanhando, provavelmente deve saber desse fato. Quando o berço das artes marciais, Japão, né, China, enfim, Coreia, quando essas artes surgiram nesses países, as faixas eram branca, vermelha e preta, e acabou. Você começava na branca, aí ralava. Um dia o mestre vinha e te dava a faixa vermelha, que simbolizava o sangue que você deu para merecer uma conquista, uma graduação. Aí você seguia apanhando e ralando e treinando. Um dia ele vinha e te dava uma faixa preta, se ele achasse que você merecia, que simboliza, né, que você ela é a faixa preta de sujeira, até, de tanto que você se desgastou para merecer aquilo ali. Quando a coisa ganhou o mundo, o lado de cá e alguns outros países aí da Europa, e tudo, o pessoal não tem essa paciência. Então, o pessoal precisa de incentivos. Então, aí criaram a amarela, a laranja, a verde. O jiu-jitsu, Brasília, até faz uma coisa que, para adultos, ele já, a primeira graduação após a branca, ele já dá logo a azul. Mas para as crianças tem aquelas faixas coloridas.
Porque, principalmente as crianças, elas precisam daquele incentivo. Olha, parabéns aí pela amarela, agora parabéns pela laranja, pela verde, por aí vai. Então, o IME já sabia disso. Já sabia que as pessoas não iam ter essa consciência do oriental, de esperar a vermelha e a preta. Então, ele criou um sistema de faixas para todo mundo, criança, jovem, adulto, que é branca para amarela. Cada faixa que eu vou falando é uma graduação nova. Amarela para laranja, laranja para verde, verde para azul, azul para marrom e marrom para preta. Quando chega na preta, aí você não cresce mais você não sobe mais. Você lateraliza, que são os danos. Só que, para você ter até uma curiosidade, os primeiros pretas do IME questionaram o IME, falando, IME, eu não quero só a preta, não. Porque eu sou preta, mas daqui a pouco o fulaninho ali que é marrom, chega na preta, se iguala a mim. Então eu quero um diferencial, além do Dan. Então ele criou 10 DANs, ele teve que ceder, né, a essa pressão. Ele criou 10 DANs, né, primeiro Dan, segundo Dan, terceiro Dan. E a partir do quinto Dan, né, do sexto Dan em diante, você podia usar a faixa vermelha e branca por opção, e a partir do nono Dan, a faixa vermelha por opção. Então, a faixa vermelha e branca é de quem chega no sexto Dan, e a faixa vermelha é de quem chega no nono Dan. Mas essas duas são opcionais. Até a preta é aquela coisa obrigatória. Depois, se você quiser, você bota uma faixa vermelha e branca, se for sexto Dan, e vermelha se for nono Dan. Então, a ordem é essa: branca, amarela, laranja, verde, azul, marrom e preta. E depois tem os DANs, sexto Dan, vermelho e branca, nono Dan, vermelho. Mestre, a gente sabe como a gente está aqui falando. Só um Pode falar. Dizer que a faixa verde é um divisor de águas no Krav Maga. Quem se forma instrutor, porque existe um curso específico de instrutor, quem se forma instrutor recebe a faixa verde. A pessoa só pode dar aula a partir da faixa verde. Entendeu? E é um divisor de águas no Krav Maga. Fala. Mestre, vamos falar agora um pouco da sua escola, né? Sim. A Escola Universal de Krav Maga. O que ela tem de diferente, né? Quais são os diferenciais que você oferece? E uma outra pergunta dentro dessa, que você pode até responder primeiro. Muitas artes marciais, né? Que são melhores um pouco para criança, enfim. Qual que é a idade que você... Como é uma arte marcial, a gente sabe, bem eficiente, né? De contato, que a gente aprende a defesa pessoal. Muitas vezes uma criança ali novinha aprendendo isso, pode ser que aplique ali num coleguinha, talvez não seja legal. Então, qual que seria a idade melhor para uma pessoa que você sugere para uma pessoa começar a aprender o Krav Maga? E também fale também dos diferenciais que a sua instituição proporciona. Tá. Vamos falar primeiro da questão da idade. O Krav Maga, ele tem golpes na garganta, golpes na cervical, na genital. Você não vai passar esse tipo de coisa assim de forma tão seca para uma criança. Né? Exatamente. O que a gente passa para a criança é o seguinte: para ela se defender daquela primeira agressão. As continuações, que é o que, no bom português, arrebenta, né, o agressor, a gente não passa. A gente orienta a criança. Se defendeu daquele momento, corre, chama um adulto, pede ajuda, enfim. Certas continuações, depois daquele primeiro momento de defesa, a gente não passa para a criança. Agora, criança é uma coisa complexa. Eu tenho alunos, criança, que parece que é bem mais criança, parece que é mentalidade de criancinha, e eu tenho alunos criança com mentalidade de adulto, né? Então, assim, você, o instrutor, no caso, tem que avaliar com que tipo de criança ele está lidando, com que tipo de pai, mãe, ele está lidando. Então, ele faz toda essa análise para ele ver até onde ele pode passar para a criança, entendeu? Ele passa aquele básico, que a criança vai se defender, mas dali para frente, ele tem que analisar, né, criança por criança. O que não se passa de jeito nenhum, óbvio, para a criança, é o que nós temos na nossa parte específica no Krav Maga de desarmes. Desarme de arma de fogo, de faca, de bastão, utilização de faca, utilização de bastão. Isso, obviamente, a gente, claro, não passa para a criança. Mas
certas técnicas que podem machucar o colega. Imagina, a criança está na escola, brigou com um coleguinha lá por causa de uma figurinha, por causa de uma... Aí vai, pum, na garganta. Pum, não. Então, a gente tem todo esse cuidado de analisar o temperamento de cada criança, mas também, de forma geral, passando principalmente aquilo que ela vai se defender, mas não vai aniquilar o coleguinha, entendeu? E falando do diferencial da minha escola, cara, assim, é uma coisa, sem citar nomes, mas eu, quando criei a minha escola, o que eu pensei? Eu vou pegar o bom, o ótimo de cada instituição que eu passei e adotar, e vou pegar o ruim, aquilo que me incomodou em cada instituição que eu passei e jogar fora. Quais são os principais diferenciais técnicos, né, práticos da minha instituição? Olha, uma coisa eu posso garantir para o aluno. O Krav Maga tem 1.078 técnicas. Se esse camarada ficar comigo, treinando comigo até a preta, ele vai aprender as 1.078 técnicas. São os principais, infelizmente, diferenciais da minha instituição, porque muitas não passam tudo aquilo que o IME criou. Eu brinco dizendo, já falei isso para alguns alunos, que se tem alguma técnica que o IME criou e eu não ensino, é porque ele guardou só para ele. Porque aquilo que ele criou e botou no Krav Maga, eu passo para o aluno. Tudo que ele criou, botou no Krav Maga, eu passo para o aluno. Esse é o primeiro diferencial. Outro diferencial, aí meus alunos também podem ficar de testemunha. Eu e os instrutores que eu formo, nós somos muito detalhistas. Muito. Então, assim, eu só vou dizer que, vamos supor, para você dar um soco corretamente, são 8 movimentos. Se você está fazendo 7 movimentos perfeitos, você não aprendeu a dar o soco. Uma defesa de chute, uma simples, tem 4 movimentos. Se você faz 3 movimentos perfeitos desse 4, você não sabe defender esse chute. Nós somos muito detalhistas e a gente vai na insistência, na repetição. Um grande exemplo que o mundo teve aí, Bruce Lee, ele dizia, se você não repetiu a mesma técnica 1000 vezes, você só foi apresentado a ela. Você não domina essa técnica, você não conhece essa técnica. E se você não repetiu 10.000 vezes, você nunca pode dizer que você domina essa técnica. Então, um outro diferencial é que a gente vai trabalhar insistentemente na repetição, né? Tem aquela brincadeirinha lá daquele filme do tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota... O cara vai ficar, por exemplo, o soco aqui. O cara vai ficar aqui, assim, até eu concluir que ele dominou o soco. Aí eu digo para ele que ele está sabendo dar um soco. E por aí vai com todas as técnicas. E aí eu atesto que quando ele estiver na preta pronto aí para, né, assumir aí uma turma, enfim, mesmo podendo se formar instrutor na faixa verde, mas eu digo que ele está completo na preta. Aí eu vou dizer, agora você sabe, porque você passou por todos os detalhes, você repetiu tudo. Eu vejo, às vezes, a cara dos meus alunos, quando chegam para treinar, crentes que vão ter uma técnica nova, e é aquela técnica que eles já fizeram, e vai fazer de novo. Aí eu vejo que eles fazem, mas eles olham assim, mas eles entendem a importância da repetição. Então, esse é um outro grande diferencial da minha instituição. E talvez, assim, Floresto, né? Floresto. O ponto principal de diferencial da minha instituição é que eu formo instrutores, né? Quando eu treino um instrutor e eu formo esse instrutor, eu acompanho o passo a passo dele, eu viro um familiar dele, para eu atestar que ele está completamente apto para dar aula. Mestre, até acho que é um aluno seu aqui, o Mike Fernandes, ele escreveu aqui, falando sobre as aulas com você e como sofri com isso, mas no final valeu a pena, né? O Mike, ele fez curso de instrutor comigo. Eu formei ele instrutor. Ele não
exerce atualmente a atividade de instrutor por questões profissionais que ele tem além do Krav Maga, né? Vida muito corrida, mas ele fez o curso e ele pode atestar o que eu estou dizendo, o tanto que ele ralou, o tanto que ele repetiu e repetiu e repetiu cada movimento até que ficasse perfeito para ele poder ser apto a dar aula. Bacana, mas só falando daquela resposta anterior que eu fiz a pergunta sobre crianças, eu esperava mais ou menos uma resposta basicamente igual que você deu, foi perfeito mesmo, parabéns ali parabéns pela aquela explicação, né, como que é diferente, né, a aula para cada faixa etária, enfim. E falando também do seu método de ensino, como toda a arte marcial que tem uma como dividida assim em grupo de golpes, né, igual a sua, são mais de 1000 técnicas. Por exemplo, uma pessoa 1078. 1078, por exemplo, a pessoa que no primeiro dia, vamos supor, estou dando um exemplo chulo aqui, vamos supor, que não é assim, é lógico, né? Mas vamos supor que o cara chegou lá hoje e aprendeu 10 técnicas. Quando ele volta para uma segunda aula, você faz uma revisão dessa para ele começar a aula do outro dia, como é que funciona? Basicamente, claro que eu analiso também, não é só a criança que eu analiso, não, eu analiso adulto também. A capacidade de aprendizado. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que demora um pouco mais. De forma geral, é uma revisão e uma técnica nova. Cada aula, uma revisão e uma técnica nova, até que eu mude o assunto. Vamos supor, o assunto é golpe de mão. Então, ele vai aprender soco, ele vai aprender cruzado, ele vai aprender gancho, ele vai aprender depois golpes com o cotovelo, golpes com a faca da mão, e por aí vai. Aí mudou o assunto para chute. Aí já não tem mais, naquele primeiro momento, a revisão de golpes com mão. Aí vai para a perna, aí vem chute para frente, chute para o lado, chute para trás, e por aí vai. Sempre, cada aula, um chute novo e um chute revisado da aula passada. Entendeu? Até o Gildson, não sei se é Gildson, acho que é Gledson Leite. Gledson. Ele é o nosso Gledson Leite. Nos representa lá em São Paulo. O Gledson Leite escreveu: nos exames do mestre Igor, vejo os alunos literalmente tremerem os joelhos. E olha, uma coisa bacana do Gledson, que ele me autorizou a falar isso em outras situações. Ele tem experiência militar muito forte. E ele, depois de fazer um dos meus cursos, ele falou para mim, olha, eu nunca... Ele está aí de testemunha, ele pode comprovar. Ele falou, eu nunca tive, além da gama de conhecimentos, né, do Krav Maga, falando também da parte puxada, né, da coisa, ele falou, eu nunca tive nada parecido durante toda a minha vida militar. Foi quando eu fiz o curso contigo, ele falando para mim, que eu vi o que de fato é uma exaustão de treino. Porque, meu amigo, com todo respeito máximo às artes marciais competitivas, mas no Krav Maga, é claro que você, por exemplo, o jiu-jitsu é uma arte marcial competitiva. Você pode usar na rua para se defender, claro. Karatê, por aí vai. Só que o Krav Maga é só para a rua. Não tem a parte da competição. Então, a gente só respira isso. Rua, rua, rua. E a gente entende que o lado de lá, o agressor, ele não vai vir carinhoso. Ele não vai vir aliviando para a gente. Então, a gente tem que chegar ao máximo da exaustão para poder garantir o domínio daquela técnica. Eu brinco dizendo... Eu brinco não, eu falo... É um lema nosso, que é: eu pratico o Krav Maga e o cansaço não importa, porque eu tenho técnica. Porque quando você está cansado, esgotado, você não pode contar com o seu vigor físico, você só pode contar com a técnica. Então, é por isso que eu levo os alunos à exaustão, para eles poderem ver que a técnica funciona. Que eles não precisam depender da... É bom ter força? Mas eles não precisam depender disso. Porque se um dia aquela força estiver esgotada, eles vão precisar daquela técnica. Então, por isso que eu levo eles à exaustão no treino. Mestre, novamente fazendo uma pergunta sobre a parte de filosofia, né? É bom que a gente destrincha vários assuntos. E como você falou, o Krav Maga não tem essa competição, enfim, e é uma defesa pessoal. O cara sai daí para ser treinado, para na rua, se acontecer alguma coisa, ele está pronto. E a gente sabe que tem várias demonstrações de Krav Maga. Se tiver uma cadeira, o cara usa, o cara é pronto para qualquer coisa, vira instrumento na mão do cara do Krav Maga. Então, como que uma pessoa como você, dá um exemplo, se eu brigar com você, tem duas opções: ou você me manda para o hospital, ou você me mata, se a gente for brigar.
né? Estou dando um exemplo aqui para como que você trabalha isso com você, no sentido assim, alguma situação de estresse que você tem que verbalizar o mais possível, que você sabe que se for às vezes de fato você vai deixar a pessoa em maus lençóis. Como que você trabalha isso de calma, deixa eu ficar tranquilo aqui, não vou evitar briga, enfim, como que você trabalha isso dentro de você e qual que é a dica que você dá para as pessoas também que fazem Krav Maga nesse sentido, de verbalizar antes de ter uma ação? Sendo o mais sincero possível, inclusive repetindo uma coisa que a minha esposa fala muito para mim. Eu internalizo, com o perdão da palavra, já está o horário, eu posso falar, com a merda que isso pode dar judicialmente. Eu, naquele momento, claro, se o cara vem para me matar é outra história. Mas uma discussão, uma fechada no trânsito, uma coisa, eu acabar com a minha vida judicialmente falando por conta daquilo ali. Porque se eu for para cima da pessoa e eu tiver num momento de raiva, eu posso não calcular, em vez de eu acertar o queixo só para desmaiar, eu resolver naquele momento de raiva acertar na garganta para descarregar o meu ódio. E aí... Então, pensando muito no problema que isso pode me acarretar. Vale a pena? Vale a pena eu trazer todo um problema judicial, policial e por aí vai, por conta de uma discussão no trânsito, por conta de... Desde que, claro, não atentem contra a minha vida. Agora, falando da questão filosófica, porque é isso que eu devo uma coisa mais prática, mais para o dia a dia. Mas falando de um modo mais filosófico, de um modo da essência do Krav Maga. O Ime, ele tinha uma frase dizendo assim, que dizia assim, sejam bons o suficiente para não precisar matar. O que ele queria dizer com isso? Com esses bons? Não é só a bondade humana, não é só ser bom de virtude. É bom tecnicamente, porque se eu sou bom tecnicamente, se eu tenho domínio corporal, se eu tenho domínio de cada técnica, eu sei, por exemplo, potencializar ou não o meu soco, potencializar ou não o meu chute. Então, ele dizia para a gente ter o domínio completo da técnica, para se precisar usar, dependendo da situação, não precisar matar. Entendeu? Então, o domínio da arte marcial, o domínio do Krav Maga e o domínio corporal faz você saber que até aqui você machuca, aqui você já mata o cara. Dando um exemplo. Somado, essa questão filosófica, a questão de, porra, se eu fizer isso, vai dar merda. Se eu fizer isso, vou ser preso. Vou encarar um problema aí, entendeu? Vou estar mentindo se eu disser que eu nunca precisei usar o Krav Maga. Já precisei. Mas não precisei matar, não precisei alejar, não precisei... Só me defendi. Entendeu? Bacana, mestre. Conta um pouco pra gente não precisa nem te falar que o Krav Maga, principalmente nos dias de hoje, onde você sai de casa com seu carro, você é assaltado, aquele monte de situação, como que você vê, né, a necessidade das pessoas terem que aprender defesa pessoal hoje em dia, e principalmente o Krav Maga, que é a sua arte marcial? Fala um pouco pra gente sobre essa parte da necessidade, hoje em dia, das pessoas buscarem esse conhecimento. Olha, o Floresto, a coisa... Infelizmente, não é no Brasil, é no planeta Terra. A coisa está, em relação à violência, está tão grande. Há uns dias atrás, a minha esposa viu uma cena. Ela estava sozinha no Uber, eu estava chegando em casa, ela vindo de a gente, cada um vindo de um lugar diferente. E ela viu duas pessoas, um parou um carro, outro parou uma moto, saíram, um saiu do carro, outro desceu da moto para sair na porrada um com o outro, por causa de fechada no trânsito. E a mulher se metendo lá no meio e, enfim... Graças a Deus, até onde ela viu, não teve morte. Mas fato é, meu amigo, que foi-se o tempo que eu não estou nem entrando ainda na questão de assalto, nem nada disso. Estou falando na questão dos nervos à flor da pele das pessoas. Foi-se o tempo que as pessoas brigavam, né? E cada um ia para o seu canto e acabou. Hoje em dia, as pessoas vão para matar. Hoje em dia, as pessoas vão na covardia. E a defesa pessoal ensinada pelo Krav Maga, para ser o mais objetivo na resposta, a defesa pessoal ensinada pelo Krav Maga, ela te prepara para encarar a covardia. Ela não te prepara para encarar aquele cara assim, meu irmão, vou te pegar, isso aqui. Ela te prepara para encarar a covardia.
somente a vivência dos treinos pode comprovar isso que eu estou dizendo. Mas você adquire um estado de alerta, você acende uns sensores tão grandes em você que eu recomendo sempre o Krav Maga por conta disso, por conta do preparo que você vai ter para encarar a covardia. E as pessoas estão covardes. E as pessoas não estão se importando se essa covardia vai ser com uma mulher, se essa covardia vai ser 5 contra 1, se essa covardia vai ser eu com uma barra de ferro e você sem nada, com arma e por aí vai. Então, as pessoas estão muito covardes e o Krav Maga te prepara para a covardia. O Krav Maga te prepara para encarar a covardia. Entendeu? Já falaram para mim, claro, eu estou aqui exposto ao público, eu dou aula, recebo pessoas de tudo quanto é canto, então eu ouço de tudo. Já falaram para mim que o Krav Maga é uma luta covarde, porque o Krav Maga chuta a genital, soca a garganta, bate no olho. Mas eu viro para essa pessoa e falo assim, o que você seria capaz de fazer para salvar a sua vida? Né? Eu não estou dizendo para ninguém socar a garganta de alguém que um xingou o outro. Mas quando eu vou para cima de você para te matar, o que você seria capaz de fazer para salvar a sua vida? O Krav Maga, ele te dá essa realidade, ele te dá esse preparo, ele te acende, como eu falei, acende esses alertas para você encarar o covarde dentro da covardia dele, entendeu? Se ele é covarde, ele está me dando o direito de atingi-lo em pontos vitais. Se ele é covarde e veio para cima de mim para me matar, ele está assumindo o risco. Entendeu? Então, esse é o principal motivo que eu recomendo às pessoas para treinar Krav Maga. Para você se preparar para essa covardia bizarra que está aí fora. Entendeu? Você discute com alguém, aí a pessoa finge que está tudo bem, você vira as costas, ela te crava um objeto perfurante que ela tem nas mãos. Você discute com alguém e essa pessoa vai para cima de você com alguma coisa para acertar sua cabeça, uma garrafa, uma cadeira, enfim. Ela não vai querer resolver na mão. Ela vai querer resolver de uma forma e o Krav Maga te prepara para isso. É importante dizer, para depois não saírem aí falando que eu fiz propaganda enganosa, ninguém é Highlander, ninguém tem peito de aço, ninguém é super-herói. O Krav Maga não te torna imortal. O Krav Maga não te torna um ser humano superior ao outro. O Krav Maga só te torna mais alerta do que aquele covarde. Entendeu? Às vezes, coisas básicas, coisas que eu já vi na rua. Eu já vi briga na rua que depois um virou as costas pro outro. Rapaz, se eu tô brigando com você, se eu nunca te vi na vida, ou te vi, a gente tem um desafeto, eu tô no meio de uma briga e na hora de eu me afastar, eu viro as costas para você, eu tô te dando a chance de você me matar. Então, o Krav Maga, ele te acende esses alertas. E eu vou contar um caso rapidinho aqui que eu gosto de contar sempre. Eu tive uma aluna, num dos primeiros lugares que eu dei aula. Era uma espécie de comunidade aqui no Rio de Janeiro. E eu tive uma aluna, olha, eu esqueci um número, mas foi algo entre 18, 17 vezes que ela foi assaltada. E sempre de forma covarde e tudo, enfim, já machucaram ela. E eu virei para ela e falei, Thaís, o agressor, ele é um vagabundo, ele é um cara mau e tudo, ok. Mas parte disso está sendo culpa sua. Você está dizendo corporalmente para esse ladrão ou para qualquer ladrão, venha e me assalte. Falei, eu vou te dar um treinamento gratuito, porque eu fiquei com pena de você, e você vai ficar em estado de alerta. Olha, eu dei, fora o treinamento comum, eu dei umas dicas à parte para ela que durou mais ou menos 10 aulas. Tempos depois, ela virou para mim e falou assim, eu nunca mais fui assaltada. Ela ainda brincou e falou, não sei se foi coincidência ou não. Eu falei, olha, o que eu te fiz, falei para ela, foi deixar com que o ladrão fosse para o próximo e não para você. Porque ela dava certos moles em relação à segurança, mas que ninguém pensa nesses moles. Não é só mexer no celular na rua, não é só mexer na bolsa, certos moles todo mundo dá.
E aí o Krav Maga tem esse pulo do gato, que ele te... É um mundo novo, entendeu? Ele te abre um horizonte que não é que a violência pare de existir para você, mas ela passa a não ter aquele mesmo peso, aquele mesmo perigo que ela representa para os demais, porque você vai estar preparado para pegar o cara de efeito surpresa. Entendeu? E ele também te dá um... Eu conheço algumas pessoas que fazem Krav Maga, não estão ainda no seu estágio de mestre, mas assim, eles ficam num ponto assim, de qualquer movimentação, eles já... Aqueles dois caras ali, parece que eles já têm... E a maioria das vezes eles estão certos, sabe? Aquele cara ali, aquela blusa tá larga demais, alguma coisa pode ter ali dentro, uma faca. O cara começa a ver um cenário que parece que o Krav Maga que dá isso para ele. O Krav Maga ele te dá uma visão, claro, não é uma pílula que você toma, é treino exaustivo em cima de treino exaustivo. Ele te dá uma visão que você passa ali na testa do cara. Aquele ali vai me atacar, aquele ali vai me assaltar, aquele ali vai querer arrumar confusão. É coisa do tipo, você chegar, por exemplo, num bar, num restaurante, você olha, você viu alguma coisa ali que você fala, vai ter confusão, vou me embora, porque eu vou prevenir, entendeu? Eu não vou encarar o perigo, eu vou sair do perigo antes que ele aconteça. O Krav Maga te dá isso. Bacana, mas só voltando a fazer uma pergunta sobre as 1078 técnicas, não sei se você sabe isso de cabeça, que além de chute alto, chute baixo, soco, jab, enfim, todos os tipos de, né, direto, enfim, também tem defesa de revólver, de paulada, de bastão. Como que é dividido isso, por exemplo? Existem 50 defesas de paulada, 200 de facada, existe esse... Você tem esses números ou isso é meio impossível de pensar agora? Tem os números de forma geral, mas, assim, no caso do treinamento para desarme, essas 1078, esse número entra como defesa de faca, entra 1075, defesa de arma, 1076, defesa de bastão, entendeu? No caso do desarme. Porque, assim, o Floresto, eu, com uma faca na mão, eu posso te atacar por cima, por baixo, pela frente, pelo lado, por trás. Posso te ameaçar, posso cortar e perfurar. Então, e isso vale para o bastão também. A arma, ela tem menos possibilidades. O cara não fica sacudindo a arma o tempo todo aqui, assim, ele te aponta uma arma. A faca pode vir de tudo quanto é direção. O bastão pode vir de tudo quanto é direção. Então, apesar de eu treinar movimento por movimento daquilo que é o mais comum, daquilo que provavelmente vão fazer com você, eu te dou uma forma de pensar genérica que vai valer para qualquer ataque. Eu te dou uma visão que, claro que você vai ter que treinar inúmeros movimentos, mas essa visão que eu te dei, você vai ser capaz de analisar se a facada vai vir por cima, se vai vir por baixo, se vai vir pela frente, o bastão, por onde vai vir, em que mão, se o cara vai trocar de mão, enfim. Ainda também o caso da arma. Se o cara, né, no caso de uma ameaça, né, de arma de fogo, se ele está pronto para o disparo ou se ele está desesperado, mas não está querendo atirar, tudo isso você ganha com o Krav Maga nessa questão dos desarmes. Entendeu? Agora, não é vendo videozinho no YouTube de travou aqui, veio para cá e acabou. Não. Treinamento de faca, treinamento de qualquer coisa, mas principalmente aquela coisa mais séria, dos desarmes. Você tem que treinar. E, ó, tem alunos meus aí nessa live e sabem do que eu estou dizendo. Quando você treinar o máximo, exaustão, não aguento mais treinar. Sabe o que você faz? Treina mais um pouco. Aí você vai se preparar para se defender de uma faca, de uma arma, de um bastão, enfim. E de qualquer outra coisa. E de qualquer outro tipo de ataque. Mestre, agora vamos abordar outros aspectos, né, do Krav Maga, como a relação histórica, enfim, do Krav Maga com o mundo militar. Fala um pouco para a gente sobre isso. Aborda um pouco para a gente, historicamente, essa ligação entre o mundo militar, das forças especiais e o Krav Maga. Sim. Falando assim, primeiro de Israel e depois a gente vai para o mundo. Como eu falei lá no início da live,
O Krav Maga, ele caiu nas graças do exército de Israel quando o IME mal tinha acabado de criar o Krav Maga. Ele tinha um contexto, né, com os militares, então já foi incluso no treinamento deles e caiu nas graças. Agora, é importante frisar que em alguns países, por exemplo, o soldado brasileiro provavelmente não vai encarar a mesma coisa com o soldado israelense, que não vai encarar a mesma coisa com o soldado americano. De forma geral, cada militar é moldado para encarar aquilo que acontece no seu próprio país. Claro que ele é preparado também, né? Ele é treinado para casos onde possa ocorrer uma guerra que envolva outros países, mas, de forma geral, ele é treinado para aquilo que existe no país dele. Então, o Krav Maga, ele é o mesmo, assim, não existe o Krav Maga militar e o Krav Maga civil, existe o Krav Maga. Mas quando você vai ensinar Krav Maga para um militar, você tem que entender quando o objetivo dele não é para ele, é para o mundo militar. Né? Ele está aprendendo pro militar, pro militarismo. Você tem que entender o contexto, né, que ele está inserido. E ali você vai, talvez, precisar passar uma situação, por exemplo, de saída de refém, ou uma situação com granada, ou uma situação com fuzil, ou uma situação combate com faca. Varia de acordo com a cultura, né, de cada país, de cada lugar que o militar está inserido. Mas o Krav Maga, por ser completo, o que o professor de Krav Maga vai fazer? O professor de Krav Maga que dá aula para um soldado brasileiro, ele vai pegar aquela parte de guerra civil que a gente vive aí, de confronto com traficante, tudo, e vai usar o que o Krav Maga tem, que pode combater isso, uma situação de incursão em favela, com arma, então ali você vai utilizar aquela questão das visões que o Krav Maga te dá, e por aí vai. Já em Israel, você vai treinar numa coisa mais, num campo mais aberto, e por aí vai. Mas você vai pegar um pouco daquilo que o Krav Maga tem para o militar daquele país e adaptar a cultura dele. Entendeu? Entendi. Tem até uma pergunta aqui do Car Maurício 347. Aí ele escreveu: fala, irmão, para você, como se defender de 3 seguranças do metrô, por exemplo? Assim, dependendo. Primeiro tem que ver, né? Tá querendo se defender do segurança, por quê? O segurança tá ali para manter depende da situação, né? Mas vamos supor que o segurança está sendo covarde, que o segurança. Assim, por aqui é muito vago. O segurança tá o quê? Tá dando cacetada? Deu um mata-leão? Tá só ameaçando? Muito Manda vago. seu endereço aí para uma aula experimental, aí você explica para ele pessoalmente. Porque assim, o que eu posso dizer para ele é que para cada situação que os seguranças tentarem fazer, vai ter uma saída. Agora, é muito amplo. Por exemplo, você está sentado e os seguranças estão em pé na tua frente, você está em pé também, junto com eles. O que eu digo se ele, aqui, pessoalmente, me falar a situação, eu vou encontrar uma saída para isso. Não, bacana. E uma história que eu acho legal é aquela que você falou sobre uma pessoa, como eu falei, uma pessoa com seu conhecimento, está acostumada com qualquer tipo de situação, está preparada, aliás, para qualquer tipo de situação extrema mesmo, né? O Krav Maga, como você falou, não é para aquele cara da pelada que te xingou ali e você ficar nervoso com ele, é para uma situação de cara com um revólver para invadir a sua casa, aquela coisa bem extrema mesmo. Então, como que uma pessoa como você, que tem esse preparo para brigar com 5 de uma vez, sendo que os 5, um tá com bastão, outro tá com uma faca, como que você lidar com uma situação daquele cara que te fechou no trânsito, fala, seu babaca, não sei o que, o seu baixinho. Aí você, nossa, esse baixinho aqui, você pensando com você, esse baixinho aqui fica nervoso, bate você até. E aí você consegue manter isso que eu achei legal a sua resposta nesse sentido, porque você tem que ter esse autocontrole, né? Mas eu devo admitir também, por exemplo, a minha esposa ela é o meu porto seguro e, assim, ela uma vez, ela tá aí na live e ela vai lembrar dessa história. Eu indo com ela para casa da minha sogra,
Chegando já, eu estava 2 minutos da casa da minha sogra, a gente estava de carro, eu dirigindo, e um ônibus fez, ó, aqui está meu carro, um ônibus fez isso aqui na minha frente para entrar na minha frente. Cara, assim, eu quase que tive que jogar para cima de calçada para ela não morrer e eu, porque ia pegar primeiro nela. Possivelmente, se eu não morresse, eu ia ficar aleijado. E, assim, a minha vontade, sendo o mais sincero possível, era eu cheguei a esboçar essa reação de ir atrás do cara, aí eu ia arrancar ele do ônibus e eu ia deixar ele como ele tentou me deixar, ou como ele tentou deixar minha esposa. A minha esposa passou a mão no meu braço, me segurou, me dá até uma na garganta falar isso. Ela me segurou assim, me segurou não assim, ela passou a mão no meu braço e falou: amor, não aconteceu nada, quase aconteceu. Vamos agradecer a Deus, não aconteceu nada e deixa. Porque aí poderia... Não aconteceu. E eu vou atrás de um cara, porque não aconteceu. Eu bato nele e eu machuco ele, eu causo um estrago. Eu estrago a minha vida, estrago a vida da minha esposa, estrago a vida de um pai. Às vezes o cara só estava num dia ruim. Estrago a vida de um pai de família, de uma esposa. É um festival de... Ia ser uma bola de neve que, assim, então, ali não foi o autocontrole meu, não. Ali foi a minha esposa que, ó, ela tá até reagindo aí, ó, até botou um... Ali foi a minha esposa que me segurou. Coraçãozinho. Olha, não vale a pena. E assim, a gente precisa ter o autocontrole, a gente precisa ter a essência, né, daquilo que a gente pratica, mas é muito importante também a gente estar cercado de pessoas que verdadeiramente amam a gente. Porque a pessoa que está contigo ali, mas não é aquela pessoa que te ama de verdade, não é, por exemplo, não é só a esposa, não. Por exemplo, um pai, um filho, uma irmã, uma mãe, que não é essa pessoa que te ama de verdade, que ela está ali contigo, ela vai querer, vai lá, vai, bate mesmo, isso, rebenta. A pessoa que te ama, ela não quer te prejudicar, ela não quer te ver mal. E a minha esposa ali, para mim, isso foi uma grande prova de amor. Em vez dela incentivar eu ir atrás, eu sabendo que eu era capaz de arrebentar um motorista, ela, ao contrário, ela muito mais inteligente que eu naquele momento, ela baixou a minha bola, entendeu? E eu agradeço ela todos os dias. Se eu tiver que agradecer ela todos os dias por conta disso, eu vou agradecer, porque foi a melhor decisão que eu tomei naquela noite. Bacana. Fazendo essa pergunta, porque o Krav Maga, né? A gente está fazendo uma live muito explicativa também, desmistificando algumas coisas, mas o Krav Maga, eu lembro de quando eu vi a primeira vez, tinha um cara, falar bem claro, ele inventou que ele fazia Krav Maga. No que ele falou que ele fazia, ninguém mexia com ele só por ele falar. Que já, nossa, esse cara faz Krav Maga, é aquela arte marcial que, se ele tiver um copo, esse copo ele quebra. Só que aquela coisa, assim, é bem contundente, tanto é que ela é feita para situações extremas, né? Como a gente está falando. Então, queira ou não, você é um responsável por ensinar, colocar essa arma que é o Krav Maga, né, nas mãos de algumas pessoas que estão ali sob sua responsabilidade. Então, qual que são os... Pode falar. Tem uma... Desculpa, perdão. Porque me veio uma coisa na cabeça, eu achei muito importante falar isso, para você ver a responsabilidade que os instrutores têm. Seja de Krav Maga... A pergunta era sobre isso também. Ô, Mer, deixa eu só concluir a pergunta, porque tem a ver com o que você vai falar. Por favor, vai. Então, me desculpe, porque a pergunta tem a ver com o que você vai falar. Então, queira ou não, você está aí desarmado agora, sem nada. Mas você é um cara que está armado. Se eu discutir com você a ponto de você brigar comigo, você é um cara que tem técnica para qualquer coisa, você vai fatalmente bater em mim. Vamos falar o português claro aqui. Então, você tem que ter esse controle pessoal, ser inteligente, saber exatamente esse poder que você tem, e você forma pessoas também, e sabe que essa pessoa vai ter uma escola sua em outra cidade, vai ensinar um grupo de outras pessoas, enfim. Quais que são os pré-requisitos, além da parte técnica, de conseguir concluir todo o seu curso, quais que são os pré-requisitos que você toma cuidado na hora de fazer uma pessoa ter a sua graduação? O que um instrutor precisa de ter para ser avaliado e aprovado por você? Além da questão da técnica e dele passar dos exames práticos e tudo, eu todo dia, toda aula que eu dou para essa pessoa, eu analiso ela. Eu bato papo sobre assuntos aleatórios,
eu puxo um papo sobre futebol para ver se o cara não vai falar assim, pô, eu sou flamenguista e o cara é vascaíno, eu vou matar aquele vascaíno. Eu puxo um papo sobre política, eu puxo vários assuntos para ver qual é a desse cara, qual é da índole dele, né? Porque é na descontração que a pessoa vai se soltando, que a pessoa vai dizendo quem ela é. E ela, naquele momento, ela não sabe que eu estou analisando ela. É um bate-papo pós-treino. É um bate-papo, às vezes terminou o treino, vamos tomar uma Coca-Cola ali no bar ali do lado? Vamos. É nesse momento que é o grande teste. Que o cara tá passando por um crivo meu, que eu tô vendo, eu tô lá, ok, isso aí, mas aqui eu tô pensando, caramba, que psicopata. Ou tô pensando, caramba, que cara bacana para se ter na instituição. É nesse momento. E isso não é só com o instrutor, é com o aluno também. Tem alunos que eu nunca vou ensinar um desarme de arma de fogo. Porque ele vai querer desarmar o PM que para ali na Blitz. Ele vai querer desarmar todo mundo. A gente faz utilização de faca, de bastão. Se eu ensinar isso, dependendo da pessoa, quando eu vejo esse parafuso a menos, ela vai querer fatiar o cunhado, que pediu R$10 emprestado para ele. Entendeu? Então, assim, existe Por exemplo, esse bate-papo aqui que a gente está tendo, eu tenho com um camarada para analisar qual é a dele. Entendeu? E é nesse momento que eu vejo se ele está apto ou não. Porque o Ime tinha uma frase, o criador do Krav Maga, ele tinha uma frase muito bacana, que o Krav Maga foi feito para todos, mas nem todos foram feitos para o Krav Maga. E eu acho que isso Bacana. vai toda a arte marcial. Um mestre de jiu-jitsu, por exemplo, ele tem que analisar se, por exemplo, no treino final, tá tendo treino de jiu-jitsu. No final do treino tem aquela rolinha, né? A lutinha. O cara é um cara respeitador, se ele está só treinando, ou se ele quer finalizar o colega ali, apagar o colega e falar, eu sou melhor que você, tem que ter toda essa análise que eu tenho aqui com meus alunos. Aconteceu uma coisa, na época que eu era aluno apenas, isso foi anos atrás, eu tinha 15, 16 anos, mas nunca esqueci dessa história. Um pai chegou no primeiro lugar que eu treinei Krav Maga, que é na Barra da Tijuca. Um pai chegou com lágrima nos olhos. E olha, o filho dele era faixa azul. Faixa azul é graduação pra caramba no Krav Maga. Faixa azul ele já passou pela amarela, pela laranja, pela verde. Já tá num ápice aí de colado na preta. E ele chegou implorando, pelo amor de Deus, não aceite meu filho aqui na academia. O filho dele treinava lá, mas estava sumido. Aí o instrutor estranhou, né, aquilo. E ele falou, eu vou te contar o porquê que eu estou pedindo isso e eu vou fazer isso com todos os instrutores que eu puder. Ele falando, para não aceitar o filho dele. O filho dele, infelizmente, se envolveu com droga, com cocaína. Se viciou, ficou viciado. E o pai, na tentativa de salvar o filho, internava o filho. O que o filho fazia? Metia porrada nos médicos. Os médicos chegavam para travar ele, ele já quebrou braço de médico, já quebrou braço de enfermeira, já quebrou hospital, mas ele só parava um cara com choque. Ele falou, já tiveram que dar choque 2 vezes no meu filho. Então, assim, e o cara era faixa azul. E o cara, além de tudo, tomado pela droga, né, naquele momento, você não sente dor. Então, assim, era muito complicado. Então, olha o monstro infelizmente, olha o monstro que criaram. Ele falou, olha, não dá mais para eu tirar aquilo que o meu filho sabe. Mas, por favor, não passem mais nada para ele. E essa história ficou bem conhecida no meio do Krav Maga. Não só a instituição que eu treinava, como outras também souberam. E, enfim, isso lá naquela época e até onde eu sei, ele não seguiu treinando. E foi, assim, uma atitude muito coerente do pai, né? O filho já era maior, né? Já tinha o próprio dinheiro, né? E o pai só podia pedir para não aceitarem mais ele em instituições nenhuma de Krav Maga. Mestre, fala um pouco pra gente, né, da relação do Krav Maga com lutas competitivas, como até mesmo o MMA. A gente sabe que, por exemplo, alguns golpes como
em lugares vitais ou parte genital não se pode em competições, né, como MMA, enfim. Então, como que se você consegue ver alguma relação entre o Krav Maga e o MMA, por exemplo, chegar um lutador de MMA querendo que você participe de um camp para ele, como que você enxerga? Não, eu poderia te participar, te ajudar nessa parte de socos, de chutes, enfim, como que você vê a relação entre um especialista do Krav Maga dando aulas, enfim, específicas para um lutador de MMA? Em que você poderia ajudar um lutador de MMA dentro de uma competição? Antes, já respondendo a tua pergunta, mas antes de falar sobre mim, eu queria comentar um negócio que talvez pouca gente saiba. O John Jones é um dos maiores destaques, infelizmente, né, comete algumas besteiras aí fora dos ringues, mas nos ringues, no octógono, é um excelente atleta. O John Jones tem treinamento de Krav Maga. Ele treina com um americano chamado Darin Lavigne, que, inclusive, Darin Lavigne coreografa cenas para filmes e tudo. E o John Jones, ele não é um aluno de Krav Maga, mas ele tem alguns treinamentos com o Darin Lavigne e eu já o vi utilizando algumas coisas no MMA, no UFC, como chute contra o joelho, travar o sujeito aqui, pisão no calcanhar contra o peito do pé, imobilizações de braço, algumas coisas que o Krav Maga tem, eu já vi o John Jones fazendo. Bom, basicamente assim, você já respondeu. A gente poderia entrar nesse meio sem as técnicas que são proibidas. A gente tem soco no queixo, a gente tem chute no joelho, a gente tem soco na costela, joelhada. Então isso tudo vale. O que não valeria são as técnicas em pontos vitais. Agora tem um fato curioso. Alguns anos atrás, eu recebi um aluno na academia que eu dava aula. Ele se apresentou para mim como um atleta profissional de MMA que estava galgando aí, né, entrar nesses torneios, né, UFC e tudo. Ele estava num outro torneio que eu não me lembro o nome, mas o sonho dele era chegar no UFC. E aí ele combinou comigo um pacote de treinamento de 6 meses e ele queria um diferencial para as lutas dele. Ele já sabia jiu-jitsu, já sabia muay thai, sabia um pouco de karatê. E ele falou, eu quero algo a mais, eu quero o Krav Maga. E aí ele treinou comigo 6 meses e no final ele me fez um elogio mais estranho, mas que é um dos elogios que eu mais gosto. Olha o que ele falou para mim, que eu mais gostei de ter ouvido como um instrutor de Krav Maga. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu como falei, né, ele falando para mim, como eu te falei, eu sou competidor, eu quero, né, chegar no UFC e tudo, e busquei o Krav Maga para ter esse diferencial. Então, eu sinto te dizer, ele falou para mim, que o Krav Maga para o que eu preciso é uma merda. Aí eu falei assim, é mesmo, cara? Ele falou, mas eu vou te explicar por quê. E eu gostei muito, ele falou para mim. E eu gostei muito, mas é uma merda. Eu falei, é mesmo? Ele falou, cara, pelo seguinte, porque a gente vai dar uma porrada e vai acabar a luta. Porque mesmo os golpes que valem, pega no queixo, mas a gente bate no queixo de uma forma que nocauteia. A gente chuta no joelho de uma forma que o cara não tem mais perna para ficar em pé. Uma porrada na costela da forma como a gente bate, o cara não consegue mais respirar direito. Então é um golpe só e acabou. Aí ele virou para mim e falou assim, então você imagina fazer toda aquela propaganda para uma luta minha, aquela coisa toda, as pessoas pagam ingresso e tudo, começa a luta, eu dou um soco, pum, acabou a luta. O público, na hora até vai falar, bom, bacana, venceu, mas, pô, eu queria ver mais. Queria ver um chão, queria ver uma imobilização. Então ele falou, cara, não dá. É muito bom, mas não dá, porque vai acabar num golpe só. Eu falei, rapaz, então o grande problema não é bater ou não bater em áreas vitais, porque isso é só não fazer, é só não chutar o saco, é só não socar a garganta. Mas a forma como a gente bate no queixo, em outras áreas, como eu te falei, se a gente bater de outro jeito, vai estar descaracterizando o Krav Maga. Então, a forma como a gente vai bater, o público tem que estar esperando isso, ó, que vai bater e, ó, tum, acabou. Eu lembro que aquele Popó, no boxe inglês, a Celino Popó Freitas, se uma luta dele demorasse muito, chegava no segundo round. Mas as lutas dele acabavam com 10 segundos, 20 segundos. O empresário dele chegou para ele e falou assim, Popó, deixa a luta chegar no segundo round, cara. Deixa a luta chegar até no terceiro, porque tu não tá tendo mais adversário. Não tem ninguém te
te desafiando. Então ele passou a deixar a luta chegar nos outros assaltos. Fato é, no UFC, as pessoas estão ali para ver um espetáculo, o público está ali para ver um show. Então não é interessante para um Dana White da vida que o cara chegue lá, pau, acabou a briga. Entendeu? Então essa é a questão. Mas, assim, jamais recusaria. Chega um atleta de MMA que quer ir para o UFC para treinar aqui comigo. Eu aceitaria ele com o maior prazer, treinaria ele, mas passando essas características para ele, passando essas condições para ele. Entendeu? Mas agora uma dúvida que eu fiquei. O IME, as 1078 técnicas que você ensina, enfim, ele, na época dele, quando ele fez o curso para começar a ensinar as pessoas, eram essa quantidade ou eram menos e depois as pessoas que queiram ou não, sempre vai evoluindo. Essas 1078, você pode amanhã apresentar uma nova solução para defesa de paulada, alguma coisa assim, vai agregando, ou eu estou errado? Não, então, fato é, ele criou 1078. Ele não permitia acréscimos a mais. Criou 1078 técnicas. Agora, quando ele formou os primeiros instrutores, ele formou, 10 anos depois, os primeiros faixas pretas. Mas antes de serem faixas pretas, eles já eram instrutores, porque a partir da verde, você pode dar aula de Krav Maga. Então, ele quando quando ele formou os primeiros instrutores, né, antes deles serem pretas, esses instrutores ainda não sabiam as 1078. Quando ele concluiu a graduação de preta desses 10, aí eles sabiam as 1078 técnicas. Entendeu? Entendi, mas não houve um acréscimo, não houve nada disso. Ele criou o Krav Maga e entregou para cada aluno dele. Entendi. Mas, por exemplo, se você der uma luz aí, você, poxa, além de... o cara vem te dar uma facada e você cria na sua cabeça uma nova defesa. Você não agrega isso no curso, né? Cara, não. Pelo seguinte, quem sou eu? Eu tenho 23 anos de treinamento daquilo que o IME criou. Agora, eu não tenho o know-how que ele tinha. Eu tive o know-how para aprender aquilo que ele criou. Mas para criar coisas a mais, eu acho até um desrespeito à imagem dele, à memória dele, porque o que ele criou funciona. Então não precisa de invenções, não precisa de nada. Entendeu? O que ele criou já é mais do que suficiente. Então qualquer outra ramificação, qualquer outro novo estilo de Krav Maga, qualquer outra modalidade de Krav Maga é exclusivamente desrespeito à imagem do Krav Maga. Bacana. A pergunta era justamente para saber isso, né? Então, são essas 1078 técnicas que ele passou e que são passadas dentro do seu curso, que é exatamente um curso fidedigno ao fundador do Krav Maga. Bacana. Mestre, falando nisso... Eu busquei... Pode falar. Da minha vida fazer perfeitamente o máximo, o melhor de mim para cada técnica, né? Para depois passar para os outros. Mas não seria muito, no bom português, seria muita cara de pau minha querer criar algo, o Krav Maga Igor, né? Assim, o Igor Maga. Krav Maga é o que o IME criou e qualquer coisa fora disso não é Krav Maga. Não, eu estou falando, essa pergunta é justamente no sentido, por exemplo, do jiu-jitsu, uma arte marcial. Aí você tem lá um tipo de técnica, aí a pessoa desenvolve um novo tipo de guarda e é permitido isso dentro do jiu-jitsu. Então, no Krav Maga, vocês têm aquelas 1078 técnicas e ficam nela. Então, só para a gente poder entender exatamente como é que funciona o universo dessa arte marcial. Bacana. Deixando claro aqui, com o meu respeito máximo aí pelo jiu-jitsu, mas diferente deles, no Krav Maga... até porque, Floresto, o jiu-jitsu é uma arte milenar. O jiu-jitsu, o Carlos Gracie trouxe o jiu-jitsu para o Brasil, né, do Japão. Mas já existia um jiu-jitsu lá, que já existia um anterior, e por aí, se você voltar a história, a gente chega lá nos tempos medievais. O Krav Maga não, está recente. Assim, para você ter ideia, eu comecei a treinar Krav Maga no ano que o criador do Krav Maga morreu. Se eu começo um pouco mais cedo, eu poderia ter conhecido ele.
Então, assim, tá tudo muito recente, entendeu? Não tem espaço ainda para uma... Porque, e olha, aí só quem treina pode concordar comigo. O que existe, o que ele fez, não precisa... a complexidade e, ao mesmo tempo, a simplicidade daquilo que ele criou, não dispensa qualquer coisa a mais que para Não, entrar. e a eficiência, né? Exatamente, exatamente. Não, a pergunta é justamente para a gente destrinchar, né, sobre a graduação, a filosofia, a gente entender o universo do Krav Maga melhor. E mestre, falando sobre a sua escola, né, a Universal de Krav Maga, a gente falou o requisito psicológico, enfim, que você trabalha também para poder graduar os seus instrutores, enfim. Mas fala um pouco para a gente como é que funciona esse curso, né, o seu curso, né, se eu não me engano, é até um curso profissionalizante, né, de instrutores, para alguém se tornar instrutor. Fala um pouco para a gente sobre isso. O curso, ele te capacita a ser instrutor. Você não vai sair do curso faixa preta, você vai sair do curso faixa verde, se você não for faixa verde. Se você for acima, não é um curso para graduar. Então, por exemplo, se você é azul, você não vai ganhar marrom, você vai continuar azul. Se você for verde, você vai continuar verde. Só se você for antes da verde é que você vai ganhar a faixa verde. Bom, o curso é o seguinte, ele é aberto a todos. Chegou hoje para mim, vamos supor, uma pessoa que nunca fez Krav Maga na vida. Ela pode fazer esse curso e ela vai, no final dele, se tornar instrutor, se ela concluir com êxito, né, toda a grade do curso, vai. Só que é importante dizer, seja o cara do zero, seja o preta, que não fez curso, mas que agora fazer o curso, vai ser tratado igual, do zero. Eu vou passar desde o beabá até aquilo que ele, até o máximo de coisas que ele precisa saber para assumir uma turma de iniciantes. Aí, depois que ele assume essa turma de iniciantes, com o tempo ele vai pegando mais experiência, vai graduando os alunos e automaticamente ele vai se graduando também. Mas o cara, quando termina o curso, ele está apto para dar aula para iniciantes. Ele não está apto para encarar uma turma de gente já muito experiente. Não, ele está apto, ele já é instrutor. Mas ele vai, pouco a pouco, aprimorando essa experiência dele. Entendeu? Então, assim, ele pode já receber na academia dele. Ele acabou de se formar em faixa verde. Pode receber um outro verde para ele dar aula? Pode, mas, desculpa a franqueza, mas ele vai passar vergonha. Nesse caso, ele teria que falar, olha, eu sou recém-formado e eu dou aula para iniciantes. Você que já não é iniciante, procura esse sujeito X aqui que ele te dá aula. Entendeu? Agora, se o cara mais experiente, já é um cara que tem uma bagagem, e bem depois ele veio fazer o curso de instrutor comigo, aí ele está apto para... Pode vir um mais experiente, pode vir qualquer um. Fazer as duas perguntas finais. A primeira, a gente viu aqui sobre várias histórias, o que o Krav Maga mudou na sua vida, mas se a gente pudesse colocar assim, aquele garoto que viu aquela placa escrito Krav Maga, enfim, e entrou ali acompanhado pelo pai pela primeira vez, se eu fosse olhar para trás aquele garotinho e fosse olhar você como um homem, como um mestre que você é, o que o Krav Maga mudou na sua vida, o que ele te trouxe, além, lógico, da parte de segurança, que você está totalmente apto a situações extremas, enfim, de defesa pessoal, mas como homem, como pessoa, a parte de segurança, você hoje é uma pessoa mais segura de si, a parte de socializar com os outros, enfim, o que o Krav Maga mudou na sua vida e qual a dica que você dá se uma pessoa for entrar na sua aula aí hoje, tocar na porta e falar o professor, ontem eu fui em três, sem citar nome, 3 escolas de artes marciais diferentes e estou querendo fazer um estudo para qual que seria melhor para mim. Eu quero vir na sua aula aqui hoje participar. O que o Krav Maga vai proporcionar na minha vida, além da defesa pessoal, enfim, qual que é a dica que você dá para alguém? O benefício que o Krav Maga vai trazer na vida de uma pessoa que vai entrar numa aula sua aí pela primeira vez amanhã e o que o Krav Maga mudou na sua história de vida? Primeiro, em relação a mim, né, como você falou, aquele garotinho com 12 anos de idade, tímido, esmirradinho, que chegou para fazer uma aula e hoje em dia tem uma instituição de Krav Maga.
Primeira coisa, eu acho que aí não é o Krav Maga. Aí é toda a arte marcial séria que se preza, é a humildade. É assim, eu sou faixa preta de Krav Maga, mas eu brinco dizendo assim, já falei isso para minha esposa várias vezes. Enquanto eu não costurar essa faixa preta na minha cintura, e ali no mercado, e a pessoa me dá uma compra grátis, falar, não precisa pagar não, porque você é faixa preta. Enquanto isso, essa faixa preta não é nada. Eu só vou poder falar, uau, eu sou um faixa preta, quando eu puder chegar num supermercado com a minha faixa preta, e a pessoa, toma aqui, ó, um sabão em pó grátis para você. Eu brinco dizendo, eu estou dando esse exemplo, porque eu brinco dizendo sobre isso, porque faixa preta não te torna melhor do que ninguém. Faixa preta te dá uma responsabilidade a mais. Você tem uma responsabilidade a mais do que o marrom para o azul e por aí vai. Então, o que mudou na minha vida, a lição que eu tive já de cara, né, que acho que toda arte marcial passa, é humildade. Ninguém é melhor do que você e você também não é melhor do que ninguém, independente da faixa. Só um vai ter mais experiência que o outro, mas melhor, não. Um ser humano melhor, enfim, jamais. Outra coisa, e aí é o Krav Maga. Não falando dessa parte aí só de defesa pessoal e tudo, mas é uma autoconfiança. É uma sensação de segurança. Não é tipo, eu sou. Não. É você saber que, por você ter o domínio daquilo, do Krav Maga, você tem uma segurança dentro de você, você tem uma paz dentro de você que, assim, o cara que não tem medo de nada, esse cara é um maluco. Agora, o Krav Maga te ensina a lidar com o medo. Ele te ensina que o medo é só mais um sentimento como outro qualquer. Então, você não vira um destemido, mas você aprende a controlar esse teu medo, a saber dosar o seu corpo com esse medo que você tem, de uma determinada situação. Então, o Krav Maga me deu isso. Autoconfiança, autossegurança. É a certeza absoluta de que você não precisa provar nada para ninguém, porque se tiver que fazer alguma coisa, você vai conseguir. Então, essa certeza que você tem dentro de você externaliza uma autoconfiança para as outras pessoas. Por mais, assim, eu sou baixinho, sou magrinho, né? Sou o cara que não tem o porte do lutador. Mas quando a pessoa conversa comigo, ela percebe que eu sou artista marcial pela confiança, pela autossegurança que eu tenho, e isso foi graças ao Krav Maga, entendeu? Então, é por isso que eu recomendo desde muito cedo, para criança. Faça Krav Maga desde cedo, para você ter essa confiança desde cedo, entendeu? Chegam adultos para treinar comigo, adultos amedrontados, adultos que já passaram por humilhações, por situações que não teriam passado se tivessem começado o treinamento mais cedo. Assim, o principal, só para concluir aí, a questão que mais me deixa satisfeito, né, de saber Krav Maga, é aquilo que eu falei lá atrás. Não torço para que isso aconteça de forma alguma. Torço para que nunca precise. Mas se eu precisar proteger minha esposa, se eu precisar proteger minha mãe, se eu precisar proteger minha irmã, minha sobrinha, e por aí vai, eu tenho essa grande potência dentro de mim, que é o Krav Maga. Isso me deixa muito feliz. Poder fazer pelos outros. Não só pelas pessoas que eu amo, não. Eu vejo uma injustiça. Eu ser capaz de proteger a pessoa dessa injustiça. Bacana. Mestre, fazer a pergunta final agora. Como é que funciona, né, o seu treinamento ali do dia a dia, o treinamento regular dentro do Krav Maga? A pessoa vai ser apresentada a uma sequência de técnicas que é de acordo com a faixa que ela está, né? Cada faixa tem uma sequência de técnicas. E ela vai fazer exaustivamente aquelas técnicas até ela estar apta para ir para um exame de graduação, para se ela passar nesse exame de graduação, aí ela vai para a próxima faixa, que tem novo conjunto de técnicas. Só que a novo bloco de técnicas, ela está na branca. Então começou agora, tem aquele mundo novo, né? Beleza, passou para a amarela. Ela não vai esquecer aquele anterior. Ela vai treinar aquele anterior e o novo.
Aí passou para a laranja, vem a branca, vem a amarela e depois vem a laranja. Aí ela vai treinar o bloco da branca, o bloco da amarela e o bloco da laranja. E assim vai subsequente até a preta. E sempre, como eu falei, de forma repetitiva e exaustiva. Eu vou citar Bruce Lee novamente, eu vou citar a mesma frase que eu falei lá atrás. Se você não repetiu a mesma técnica 1000 vezes, você só foi apresentado a ela. E se você não repetiu essa técnica 10.000 vezes, você não a domina. Mestre, fala um pouco pra gente, né, do seu endereço, enfim, os horários que você dá aula, enfim, fala um pouco sobre suas redes sociais também, para o pessoal te achar. Tá. Eu tô no Instagram como Krav Maga _ Escola Universal. Aí já vai ver a minha logo lá, que é essa que tá aqui, ó. Ela tá na foto de perfil. Eu tô no Facebook como Escola Universal de Krav Maga. Eu tô no YouTube como lançamos agora no mês passado um canal no YouTube que a gente está aí suando a camisa, mas graças a Deus estamos a cada dia conquistando um degrauzinho novo, que é no YouTube EUKM, que são as iniciais de Escola Universal de Krav Maga. EUKM Krav Maga, EUKM, Escola Universal de Krav Maga. E nosso endereço aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Estrada do Joá, 3855. A academia TSA, a academia minha também, tem outras atividades aqui também. Eu somente ensino Krav Maga, mas tem outras atividades. E eu estou aqui todos os dias ensinando Krav Maga, de manhã, de tarde e de noite, intercalando com os outros horários. Mas nós temos horários pela manhã, de 9 às 10 da manhã, de 10 às 11. Na parte da tarde, nós temos horários de 4 às 5. E na parte da noite, nós temos horário de 6 às 7 e de 7 às 8. Bacana, mestre. O bom dessa live, né? Que como eu falo, eu e muitas pessoas que vão assistir essa live no YouTube, pode falar, mesmo. Endereço da academia. Obrigado, amor. Fala, desculpa, Floresta, só para falar endereço isso da academia. Estrada do Joá, 3855, Barra da Tijuca. Isso. Então, mestre, eu sou leigo, né, no assunto, a gente sabe basicamente assim por fora o que é o Krav Maga, sabe principalmente, isso é indubitável, a eficiência é algo surreal, né? A pessoa está ali apta à defesa pessoal dela, da família dela, da empresa, enfim, de várias situações, né? Ali no momento de conflito, o cara está realmente, um cara que é um especialista, um praticante mesmo de Krav Maga, uma pessoa que está pronta para qualquer situação extrema, né? E é uma arte marcial muito bonita também, a gente, em termos plásticos, né? Eu, pelo menos, acho. Então, mas muitas coisas a gente não sabia, como situações polêmicas, a história que a gente, sobre a parte de filosofia, ou saber um pouco mais sobre a história do mestre, né? Do fundador, o Ime, que é uma história muito bonita também de vida. Então, quantas técnicas, né? Que são 1078 técnicas, então, várias situações que a gente ficou sabendo a partir de hoje. Então, foi uma forma também da gente, sem polêmica nenhuma, da gente destrinchar um pouco sobre a história dessa arte marcial, que é muito nova, se a gente for pensar assim, mas que ela já demonstra uma eficiência absurda, né? Então, ter falado com você foi algo que enriqueceu bastante meu canal. Espero que o pessoal que assistiu a live tenha gostado. Vou deixar ela salva aqui no IGTV. Mensagem aí. Um beijo, Camila. Obrigado também por ter assistido. Eu queria aproveitar assim, uma homenagem póstuma, né? E comentar assim, o meu pai, ele foi um puta ser humano, ele foi um cara fora da curva, mas assim, eu tenho motivo para agradecer, milhões de motivos para agradecer por milhões de coisas que meu pai fez por mim. Mas se tem uma coisa, até me emociona, porque meu pai já é falecido, e assim, um grande presente que ele me deu nessa vida foi ter me apresentado o Krav Maga, ele me pegado pela mão, me levado criancinha lá no Krav Maga, e assim, eu hoje tenho uma profissão, né, por conta disso, eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma filosofia de vida, e tudo isso eu devo ao meu pai um dia ter me apresentado ao Krav Maga. Então, de onde quer que ele esteja, fica aqui o meu beijo para ele e o meu
muito obrigado por ele ter feito isso por mim. Sei que da onde Com ele certeza. está feliz aí por eu ter seguido o que um dia ele começou aí há 23 anos atrás. Bacana, e foi uma live, né? Como eu disse, sou leigo no assunto. A gente fez uma live justamente para poder desmistificar algumas coisas em relação ao Krav Maga, enfim. Mas, de fato, é uma arte marcial muito importante, e principalmente pelos, vamos colocar os dias de hoje, né? Em que o nosso ouro é a nossa família, é o nosso patrimônio, a gente tem que defender. E essa arte marcial, de fato, ela é muito eficiente. Espero que várias pessoas visitem a sua academia, né? Para poder entender o que é o Krav Maga, ver a eficiência dela, sem comparar com outras artes marciais, gosto de todas, enfim, mas hoje a gente pôde entender um pouco mais o que é o Krav Maga. E gostaria que você deixasse seu recado final. Eu espero que você tenha gostado da live, que você ajudou ela bastante. Desde o início, o primeiro approach que eu tive com você ali em box, conversando, deu para ver que você é um cara bacana, um cara nota 1000, né? Um cara super educado. Me ajudou bastante a conduzir essa live, então foi uma honra ter conversado com você e espero que a gente faça outras aí e que 2022 seja um ano de muito sucesso para a sua academia, que deu para ver que você tem um amor profundo pelo que alunos que você teve, instrutores passaram aqui. A gente só leu coisas positivas a seu respeito e acho que essa última fala que você falou sobre o seu pai veio justamente para ilustrar tudo aí, o amor que você tem por essa arte marcial. Gostaria que você deixasse seu recado final para a gente, mestre. Foi uma honra. Primeiro, quero, Floresto, te mandar um grande abraço, te agradecer muito, né, pelo convite. Fiquei extremamente feliz. Foi a primeira live que eu fiz na vida, eu não conhecia esse universo aí, a minha irmã mandando um recado aí mais uma vez. Obrigado, Camila. E eu fiquei muito feliz, muito grato. E uma coisa também me despertou muito a atenção. Você é um cara que, pelo que eu. Depois a gente vai, espero seguir uma amizade com você, mas eu pude perceber que você é um cara mais estudioso do lado aí do MMA. E aí eu quero te agradecer pelo respeito que você está tendo pelas outras artes que não estão no universo aí do MMA, que eu vi amanhã, parece que vai ter também uma live do Aikido, se eu não me engano, ou Ninjitsu ou Aikido, não sei. Então, parabéns por essa iniciativa, por esse respeito. As artes marciais têm que ser unidas, seja o propósito que for de cada uma. O propósito maior é o bem, é ajudar as pessoas. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Eu espero ter me feito entendido aí nas minhas respostas. Espero não ter me alongado muito, nem sido muito curto. E o principal, assim, falando aí de você, quero te agradecer também por todo o carinho que você está tendo com o Krav Maga, mencionando a eficácia. E eu, assim, eu sinto que não é uma bajulação, que é algo real, verdadeiro. Então, muito obrigado. Assim, em nome do Krav Maga, te agradeço por todo esse respeito, por toda esse carinho que você está tendo com o Krav Maga, por ter aberto um espaço aí para eu ter a oportunidade de divulgar a minha academia, a minha instituição. E é isso. E aí eu queria estender também a todos que estão comentando. Muito obrigado. Tem alunos meus aí, minha esposa, minha irmã e outras pessoas também aí que eu conheço. Enfim, obrigado a todos. Espero que todos tenham gostado. E contem comigo aí. Estou sempre aberto aí a novos bate-papos. Falar sobre o Krav Maga, para mim, é a mesma coisa que você dá água para o cara que está no deserto, me pedir para falar sobre o Krav Maga, entendeu? Isso eu tento, é uma coisa engraçada assim, quando eu estou no meio familiar, estou num churrasco de família, eu tento puxar para outros assuntos, para não ser aquele cara chato que fica falando só da própria profissão, da própria... Mas se alguém puxa papo comigo sobre o Krav Maga, aí eu vou falar, vou querer demonstrar, vou querer falar, olha esse golpe aqui, como é que é, e tudo, enfim, Krav Maga é minha cachaça, entendeu? É a coisa que me faz feliz e espero poder seguir, ter saúde para poder seguir ensinando aí as pessoas e passando aí o propósito do IME para todos. A minha mãe está mandando um parabéns aí, um beijo, mãe.
E é isso. Um abraço, Beto. Um abraço para você, para sua família. Feliz Natal. E 2022 a gente pode fazer uma outra live aí, agregando outras pessoas também, outros instrutores. Né? Sei que é uma correria, mas te convido a quando você quiser e puder vir aqui na minha academia. Enfim, vai ser uma honra ofertar uma aula para você, ofertar um curso para você. Enfim, já mora no meu coração, viu? E olha, e aproveito também para lhe desejar um Feliz Natal, uma noite maravilhosa aí com seus familiares e amigos, e muita fartura, muitas risadas, muito amor no coração, união, e um ano novo que seja pelo menos um ano novo que a gente possa ter saúde e vitalidade para correr atrás dos nossos sonhos e, se possível, realizar nossos sonhos. Tudo de bom para você, viu, meu amigo? Fica com Deus, mestre. Obrigado, pessoal aí que acompanhou a gente. O Gledson está comentando, Gledson que me representa lá em São Paulo. Obrigado, Gledson. Ele está falando super seminário em agosto de 2022, porque agora, anualmente, eu estou fazendo um evento grande aqui na academia para instrutores, e eu quero abrir para mais pessoas, só ver se a questão do Covid vai melhorar, e aí, se melhorar, eu vou abrir para outras pessoas além dos instrutores, e todo ano, todo mês de agosto, eu faço um evento, estou começando a fazer agora um evento grande aqui para todos que estão na Escola Universal de Krav Maga. Bacana. Tá dado o recado e, se Deus quiser, ano que vem a gente vai fazer outras lives também. Quem sabe até o próprio mestre Gledson também participa aí com a gente, seria muito bacana, né? Colocar outras pessoas também junto. Cara da minha máxima confiança, máximo respeito, amizade, é meu braço direito aí na escola, meu vice-presidente, e é o cara aí que levantou a bandeira da escola junto comigo e está comigo aí nessa luta, e vamos que vamos. Ano que vem a gente vai falar bastante de Krav Maga aqui, se Deus quiser. Um abraço, mestre, boa noite, fica com Deus. Meu amigo, fica com Deus, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.